us to come around. Better late than never, for all that was lost once again be found. Better late than never, for us to come around. Better late than never, I guess it simply was meant to be. And it's clear for all to see, 1 and 1 makes 3 perfectly. Better late than never. Bom dia, amiga prof, espero que você esteja bem. Vamos falar sobre organização e gestão de tempo para professoras nesse vlog? Acho que você já sabe, né? Se você me acompanha aqui, você sabe que eu dou aula de inglês, eu sou professora de inglês há mais de 15 anos. E ano passado, 2025, eu realizei o meu sonho de migrar de profissão. Não completamente ainda, mas eu já sou mentora de profs, eu trabalho com professoras. Não exclusivamente, eu ainda tenho as minhas turmas de inglês, mas quem sabe 2027, não é mesmo? Hoje eu tenho 10 mentoradas e uma das maiores reclamações que eu escuto é: Carol, tô tendo que apagar incêndio o tempo inteiro, não consigo me organizar, parece que eu só trabalho, parece que eu tenho tarefas excessivas para fazer o tempo inteiro. Quando eu preciso descansar, eu tô pensando em trabalhar. Quando eu tô trabalhando, eu tô pensando em descansar. Não consigo achar tempo para estudar, para os meus hobbies. Essas são as maiores reclamações que eu escuto. E não pense que eu sempre consigo fazer todas essas coisas. Eu também, às vezes, me perco. Então, esse é um vlog para compartilhar com vocês, mas também para mim, para eu me entender e compartilhar as técnicas que eu utilizo para que, na maior parte das vezes, eu consiga ter uma rotina gostosa. Eu terminei a leitura desse livro chamado Inteligência Emocional, e era esse que eu tava estudando de manhã. Eu tava, na verdade, só revendo e colocando aqui as minhas estratégias de resumo. Quando tem esse post-it amarelo, quer dizer que eu vou colocar essa informação dentro do meu resumo geral. Se por acaso tem o post-it marrom, que é maior, tá vendo? Esse aqui é porque esse assunto merece um resumo só para ele mesmo. Aqui nesse livro, Daniel Goleman fala bastante sobre inteligência emocional, claro, né? E características da inteligência emocional. Então, ele fala muito sobre a auto-administração. E ele usa esse conceito realmente para falar sobre coordenar o seu tempo e conseguir administrar as suas tarefas, principalmente de trabalho. Porque a gente precisa sempre tomar a iniciativa, sentir motivação suficiente para executar tarefas. E, obviamente, são aptidões, né? São coisas que a inteligência emocional traz pra gente. É óbvio que ele fala sobre muito mais coisa, né? Sobre como, por exemplo, a atenção idiotiza as pessoas, enquanto a gente tá muito tenso em relação ao trabalho, em relação à quantidade de tarefas que a gente tem que executar, a gente fica um pouco mais idiota e a nossa produtividade e execução cai. Ele fala também como a gente precisa entender o que estamos sentindo. Se é frustração, se é medo, se é tensão, se é alegria, se é ansiedade. E a melhor estratégia que a gente pode adquirir, que a gente pode desenvolver, é canalizar todas essas emoções para um fim produtivo. Então, ele fala também muito sobre fluxo, estado de fluxo, que é um estudo desse cara que eu tô colocando aqui na tela, porque eu não sei falar o nome dele, só sei falar Mihaly, né, o primeiro nome. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, e eu acho esse filme incrível, é o Soul. É interessante assistir e entender um pouco sobre propósito, estado de fluxo. E eu acho importante falar disso porque o estado de fluxo é um estado de encantamento com o que a gente está fazendo. Então eu acho que se a gente quer falar de organização e gestão de tempo, essa parte do encantamento, essa parte de ter um prazer em certas tarefas que a gente faz e se perder ali é importante. A capacidade de entrar em fluxo é a inteligência emocional no ponto mais alto. Fluir é uma experiência gloriosa. O sinal característico do fluxo é uma sensação de alegria espontânea. O fluxo é um estado de autoabandono.
o oposto da ruminação e preocupação. Então, eu acho que nós, professoras, né, muitas vezes, quando a gente se vê perdida em tarefas, perdida em trabalho, a gente não consegue agir. A gente fica realmente ruminando sentimentos que trazem frustração pra gente. Tanto sentimentos como arrependimento de não ter feito aquilo antes, de não saber aquilo antes, tanto de culpa por não estar organizado o suficiente, por não ter processos e sistemas organizados o suficiente, e muitas vezes por não ter energia mental de simplesmente fazer o que precisa ser feito e deixar a disciplina de lado, deixar a motivação de lado. E ao mesmo tempo ter essa confusão corporal, né, no sentido de que quero me reerguer, quero fazer minhas coisas, mas ao mesmo tempo um cansaço muito grande, um cansaço acumulado muito grande de outros dias da semana, de outras tarefas que a gente deixou de cumprir, precisa cumprir e tentou cumprir, enfim, um caos. Meu almoço já está em andamento, porém, aqui ó, enquanto eu selo essa carne, eu vou fazer ela de janta hoje e ela vai ser almoço amanhã também. Daqui a pouco eu vou desfiar ela. E eu tô gravando stories. E agora, só pra vocês terem uma ideia, são 11h46. Então, eu nem comecei a trabalhar ainda. Um pouco, claro, é por causa do vlog, que demanda um tempo a mais pra filmar. Mas também porque sexta-feira é um dia mais tranquilo pra mim. Eu tô com vontade de comer sopa de mandioca, né? Fui no mercado, vi uma mandioca lá e pensei, será que essa é mandioca? Perguntei pro chat GPT. Chat, isso é mandioca? E ele falou que era. Aí eu comprei. Aí chegando em casa, eu descobri que não é mandioca. É inhame. Bom, acho que a sopa de mandioca fica para outro momento. Acabei de lidar com as coisas do almoço agora e ainda coloquei o inhame pra cozinhar. Tá friozinho, né? Uma sopinha de inhame com carne desfiada. Muito bom. Acho que eu poderia fazer uma competição de qual raiz é mais difícil de descascar. Se é a mandioca ou se é o inhame. Porque o inhame, ele é liso e ele escorrega na mão. Enfim. 1h56. Estou faltando pela segunda vez seguida da minha turma de inglês. Eu faço aula de inglês, uma aula C1 chamada Masterful, com uma professora maravilhosa, um assunto muito legal que eu não estou conseguindo acompanhar. Não consigo, é muito difícil para mim conseguir comparecer à aula, e ainda mais com a lição feita. E aqui eu acho que fica mais uma reflexão, né? No início desse ano, eu me propus a fazer aula de inglês, aula de alemão, aula de um clube literário de espanhol e continuar a minha pós-graduação. Qual que é o resultado disso no final de maio? Eu já desisti da pós-graduação, não consegui concluir, a minha pesquisa ficou muito bagunçada, não soube complementar ela, não soube fazer ela até o final. Desisti da minha pós-graduação. O clube literário, que era o que eu mais gostava, também acabei desistindo, não consegui acompanhar. E agora, como eu disse, acabei de faltar na minha segunda aula seguida da minha turma de inglês. A turma de alemão eu tô conseguindo acompanhar bem. Então é simples, não dei conta. Simples assim. Agora, acredito que para um próximo semestre e para o restante da minha vida, eu vou seguir uma certa categorização de workflow. Vou mostrar para vocês já como eu faço. E eu desenvolvi não, é desenvolvido já isso. Eu coloquei realmente em uso nesse semestre
Se eu tivesse colocado no semestre passado, pode ter certeza que eu entenderia que não tem espaço para clube literário, não tem espaço para pós-graduação e não tem espaço para aula extra de inglês, enquanto aluna, né? Me sinto frustrada por não ter conseguido fazer essas coisas, por não ter conseguido finalizar. Me sinto sim um pouco, mas hoje em dia eu acho que eu realmente tô um pouco mais acostumada a lidar com esse sentimento de frustração. Eu realmente penso, não consegui. Da próxima vez, vou pensar melhor antes de me inscrever em alguma coisa. Tem uma frase do Ney Matogrosso que ele diz assim: a gente não pode ser o que as pessoas querem. Temos que ser o que queremos ser, o que somos. Eu sempre lembro dessa frase quando eu começo a pensar: caramba, Carol, que demora, vai mais rápido, faz mais coisa, seja mais organizada, seja mais disciplinada. Quando essa voz começa a vir, eu penso nisso. Eu tenho que ser o que eu sou. Claro, eu posso melhorar. Eu posso fazer compromissos e cumpri-los até o final. Mas eu também acho que eu tenho o direito de me animar com uma coisa e fazer ela porque eu tive vontade. E testar e entender que se não deu certo, tá tudo bem. Eu posso desistir. Não é proibido. Tendo dito isso, vamos falar do gerenciamento de tempo. E eu vou dividir em alguns passos. Como vocês podem ver, aqui estão as minhas tarefas. Tenho tarefa aqui. Eu tenho tarefa aqui. E aqui, teste de caneta. Eu tenho tarefa aqui. Eu tenho tarefa aqui. Eu tenho tarefa aqui. E eu tenho tarefa aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é como eu vou organizar isso aqui. Vamos colocar isso aqui de uma maneira mais organizada. E não, eu não tô criticando eu mesma, tá? Aqui tem todas as coisas que eu precisava fazer entre ontem, hoje, final de semana e talvez algumas coisas até para a semana que vem. Amassei os papéis porque eu coloquei todas as tarefas aqui. E agora aqui que eu vou ter que organizar. Tarefas de trabalho ficaram muito mais do que tarefas pessoais e de estudo. Lavar cobertas dogs, fazer mercado, fazer uma carne de panela, uma sopa de inhame. Já entendi como funciona o inalador que eu comprei. E ficou faltando duas tarefas aqui. Cardio e alongamento. Aí aqui eu vou colocar do dia 23/5 pra frente. Eu preciso fazer algumas coisas do pessoal ainda. Eu sei que eu preciso arrumar prateleiras, arrumar móvel embaixo da escada, organizar papéis, papel cartão. Só isso que eu preciso fazer? Acredito que só. Não sei, depois se eu lembrar de mais alguma coisa eu acrescento aqui. O profissional, eu vou precisar dar uma organizada. Por quê? Tem muita coisa aqui, né? Então, dessas tarefas aqui, o vlog eu já comecei, o story de estudo no Carol do Inglês eu já fiz a matrícula do Aleph, que era a minha prioridade do dia. Minha prioridade do dia sempre tem a ver com financeiro. Sim, os links da coletânea e organizar neuroinglês na Hotmart. Eu vou deixar. Não sei se eu vou fazer isso hoje ou se eu faço isso no final de semana. Eu sei que nos próximos dias eu tenho muitas tarefas, tá vendo, ó? São muitas.
eu preciso dar uma organizada nelas. Então, a primeira coisa que eu vou organizar aqui é colocar YouTube. Só que, veja bem, o YouTube, eu só vou precisar fazer ele na quarta-feira, dia 27. Então, vou deixar até aqui, 27/5. Que são o quê? Eu preciso fazer o roteiro 7 e o roteiro 8, certo? Já deu uma diminuidinha aqui, né? Agora, gravar neuroinglês. Gravar neuroinglês, aqui é realmente o quanto antes. Vou até escrever aqui, né? O quanto antes. Primeiro passo, então, listar tudo que tem na nossa mente, né? Todas as tarefas. Segundo passo, organizar elas de uma maneira visual, onde você consiga separar o que é pessoal, o que é profissional, o que é estudo. E, se caso você tiver muitas tarefas do profissional, é interessante separar por temas. Depois que eu faço isso, eu entro em ordem de prioridade. O que é mais importante? O que eu preciso fazer que vai, primeiramente, me trazer dinheiro? As finanças são a parte mais importante para mim. São sempre a prioridade. O que vai me trazer sossego e paz? Se eu não deixar pendente, eu vou ficar mais tranquila. E por último, o que eu vou ter mais benefício se eu fizer? Fui editar esse vídeo e percebi que eu falei desse livro aqui, né? Mas eu mostrei todo o impacto negativo e os sentimentos negativos que nós, enquanto professoras, temos, principalmente em relação à gestão de tempo e de tarefas. Mas percebi que eu não dei nenhuma solução, né? E o livro, na verdade, ele traz esse pensamento de solução. Então, é claro, ele traz esse pensamento de que quanto mais inteligência emocional a gente consegue desenvolver, melhor a gente consegue lidar com todos os aspectos da nossa vida. Seja um aspecto profissional ou seja um aspecto pessoal. Então, eu peguei um resumo aqui para a gente pelo menos entender o que é essa inteligência emocional. É a capacidade de criar motivação para si próprio, é persistir num objetivo apesar dos percalços, controlar impulsos, saber aguardar pela satisfação de seus desejos, se manter em bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, ser empático e ser autoconfiante. Essas são algumas das características do que é inteligência emocional. Mas se eu tivesse que falar para vocês como a gente desenvolve cada uma dessas habilidades, eu não saberia. Eu precisaria realmente fazer uma pesquisa aprofundada, até porque eu mesma trabalho nessa construção da inteligência emocional há muito, muito tempo. E ainda sou muito iniciante nesse assunto. Eu não consigo controlar a maior parte dos meus impulsos, não consigo aguardar pela satisfação dos meus desejos. Enfim, eu acho que é um trabalho que talvez leve a vida inteira. Eu não tô aqui para dar solução nenhuma, eu tô aqui para compartilhar ideias
e acho que ampliar a consciência de algumas coisas, né? E na verdade nada disso também, assim, eu só tô aqui para compartilhar o que eu li nesse livro e o que eu entendi. E se eu tivesse que falar do meu maior aprendizado com esse livro, seria sobre inteligência interpessoal, que é o conhecimento de si próprio, que é a gente parar, sentar e refletir sobre si mesmo. Esse assunto de inteligência interpessoal é um assunto de comum frequência entre escritores grandiosos. Então, Daniel Goleman fala sobre isso, mas não só ele. Schopenhauer fala sobre isso, sobre a gente se entender, refletir sobre si mesmo, entender suas vontades, suas motivações, seus propósitos, entender como aumentar cada dia mais essa inteligência interpessoal. Meditações de Marco Aurélio fala muito sobre isso, sobre a gente se entender. E meditações, na verdade, é ele se entendendo e recebendo aprendizados e anotando aqui, um por um. E a última oficina que eu tive com as minhas mentoradas foi sobre gestão de tempo. E nessa oficina eu falei de como a gente se sente atrasada com tudo. A gente se sente atrasada com os nossos estudos, com o nosso currículo, a gente sempre fica pensando que deveria ter feito alguma coisa antes, atrasada no curso que eu queria ter gravado, atrasada nas aulas, no conteúdo, enfim, é um pensamento comum entre professoras. E aí, eu falei muito sobre esse livro aqui, Cartas a um Jovem Poeta, onde o Franz, ele manda cartas pro Rilke, e pedindo conselhos. E o Rilke muito gentilmente responde as cartas dele. E uma coisa que Rilke sempre repete é: ninguém pode te ajudar. Você precisa parar e refletir sobre si mesmo. Você precisa se conhecer para entender onde buscar ajuda. Quero pegar a citação. Achei. O Senhor olha para fora, e é justamente isso que o Senhor não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Apenas um meio. Olhe para dentro de si mesmo. Explore a motivação profunda. Cave fundo em si mesmo em busca de uma resposta profunda. Então ele fala muito sobre essa investigação da interioridade, que nada mais é do que essa inteligência interpessoal. Esse confessar para si mesmo como a gente se sente, do que a gente precisa e o que a gente quer. Ter momentos de silêncio e reflexão e aguardar com paciência que a gente vá se descobrindo. Ter esse conhecimento da alma. Eu sei que pode parecer meio filosófico isso que eu tô falando, né? Mas a realidade é essa. Eu acho que quando a gente escolhe o nosso emprego, né? Quando a gente cria o nosso emprego pra gente mesma, porque somos aí autônomas, a gente já tem pequenos conhecimentos sobre si mesma. A gente já sabe que não quer trabalhar para uma terceira pessoa, a gente já sabe que quer ter flexibilidade na agenda, que quer desenvolver os nossos projetos, a nossa criatividade. E eu acredito que é a mesma coisa na hora da gente programar a nossa agenda, né? No sentido de que, qual é o meu melhor momento de trabalhar? Qual que é o momento que eu posso socializar, posso dar minhas aulas? Qual é o melhor momento para preparar as minhas aulas? Qual é a minha prioridade agora? Qual é a tarefa que vai me trazer mais dinheiro? Qual é a tarefa que vai me trazer mais paz? Qual é a tarefa que vai me trazer mais resultado, mais benefício? Porque a realidade é que a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. Nunca. E aqui, de novo, eu deixo a mesma citação. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler todos os livros que eu desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que eu desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão. Não tem como fugir disso. A gente não vai conseguir dar conta de tudo o tempo inteiro, a gente não vai conseguir fazer todas as tarefas que a gente quer, a gente precisa aprender a categorizar essas tarefas, entender o que é prioridade, o que é urgência,
o que pode ser deixado para depois. E, sinceramente, o que eu faço eu listo todas as minhas atividades, todas as minhas tarefas que precisam ser feitas, eu categorizo elas, entendo quais são prioridade ou não, e eu coloco no meu Google Agenda. Coloco ali blocos de tempo e tento sempre deixar blocos em conjunto. Então, se eu vou dar uma aula às 7 horas da noite e eu quero abrir uma turma nova, eu quero abrir uma vaga para um aluno particular, eu com certeza vou abrir segunda-feira, 6 horas. Porque se eu sei que eu tenho uma aula às 7 horas, é às 6 horas que eu vou abrir. Não vou abrir uma vaga para 4 horas da tarde, eu vou abrir para 6, porque fica um bloco de aula. Se eu sei que quarta-feira, 1 hora, é meu horário de criar conteúdo, eu não vou abrir uma vaga para quarta-feira, 2 horas. Eu vou deixar da 1 às 3, da 1 às 4 para criar conteúdo. E aí, eu vou abrir uma vaga às 5 horas, outra 6 e outra 7. Bloquinhos salvam muito a nossa agenda. E por enquanto é isso que eu tenho para compartilhar. Caso você queira que eu me aprofunde nesse assunto, eu tenho todo um conteúdo que eu passei na oficina para as minhas mentoradas. Inclusive, elas têm uma apostila, A Arte de Sustentar uma Vida de Prof. E aqui tem muito conteúdo interessante, tem muita referência a Rilke, esse livro aí. Tem muita coisa relacionada a realmente apagar incêndio, criar aulas, enfim, tudo que uma professora precisa. Eu só não sei se é um tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui. Se for, me deixa saber. E tá bom, até o próximo vlog.